paz. Eu sou o pastor Marco Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé? E abrir os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor. Amém? Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo que ouvimos e tudo que trouxemos, Senhor Jesus, a Ti nesta noite, Senhor Jesus. Trouxemos os nossos corações, as nossas almas, as nossas ansiedades, Senhor Jesus, as nossas expectativas por ouvir a Tua palavra neste instante. Fale a cada coração, Senhor. Sabemos, Espírito Santo, que Tu já prescrutou a cada coração nesta noite. E através do Teu servo, pastor Marcos, Tu há de responder, Senhor Deus, a cada um de nós, por intermédio da Tua palavra. Abençoe o Teu filho, é o Teu filho, Senhor Jesus. Abençoe o Teu servo. Deus, nós estamos ansiosos pela Tua palavra. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tomar seu assento. E eu pediria que o ministério coloque o tema, né? E apague as luzes, porque muitos não veem, né? Nós vamos providenciar um projetor mais forte, que tenha condições de até no claro, né? Projetar. Pode apagar, mostra aí. Todos os pregadores têm pregado, né? E a igreja não consegue ver a arte. Pode apagar até as luzes todas para a igreja ver. Que arte linda que o ministério Voitóis fez. Vai demorar um pouquinho? Isso. Apaga tudo. Isso. Olha que coisa linda. Isso que eu queria que a igreja visse, né? Olha que coisa linda o tema de fevereiro. Filhos maduros, ruiós. E ali uma pessoa carregando uma cruz. Pode apagar, pode acender a luz. Esse é o tema do mês de fevereiro. Alguns colegas aqui de púlpito já pregaram sobre esse tema. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma irmã que falou para mim assim: pastor, esse tema é mistério, pastor. Cada tema, ele vem de encontro com a nossa vida e com a nossa necessidade, pastor. Quando o senhor coloca esse tema aí, eu já sei que algo vai acontecer. E isso, irmãos, tem sido real. Não só na vida da igreja, mas na vida dos pastores, na vida da liderança. Esse mês de fevereiro tem sido um mês que nós, como igreja, como liderança, precisamos amadurecer. A começar na vida dos pastores. Porque cada dia é um desafio. E eu fiz um curso de liderança esse mês. E algumas coisas que eu aprendi eu vou compartilhar com vocês nesta noite. Mas uma coisa que eu aprendi nesse curso e eu quero compartilhar com você: nunca mais você diga que você tem problema. Eu tenho falado isso com a minha liderança. E eu aprendi que eu não tenho problema, eu tenho desafios. E é diferente quando você fala: eu tenho um problema para resolver. Não importa que seja na igreja, na sua casa, no teu trabalho. Porque você resolve o problema, mas fica um peso. E quando vem outro problema, você, meu Deus, outro problema. Nem sair de um problema já está aparecendo outro. Mas quando você entende que não existe problema, existe desafio. O desafio ele te projeta para um patamar melhor. Quando você vence o desafio, você se torna maduro e se projeta para um patamar maior. Então, como eu aprendi, eu quero compartilhar com você.
não diga mais que você tem um problema. Tudo que aparecer na tua vida, fala, eu tenho um desafio. E em nome de Jesus, você vai vencer esse desafio. E você vai amadurecer, e você vai subir um degrau de maturidade diante do Senhor. Outra coisa que eu aprendi, querido, que o alicerce, ele tem uma função numa construção. Você pode construir o maior alicerce que você tenha condições, ou que você consultou um engenheiro, mas esse alicerce ele só vai ser provado o dia que você colocar um peso sobre ele. E esse alicerce ele só vai cumprir o papel dele quando você começar a colocar peso no edifício, como se fosse um edifício. E à medida que ele sustentar o peso, esse alicerce está aprovado. Na nossa vida, querido, é a mesma coisa. Deus, ele ama colocar pressões na nossa vida. Seremos pressionados a todo instante. Mas é nessas pressões que Deus vai nos testar. É nessas pressões que Deus vai ver se você está maduro. É nessas pressões que Deus vai sondar o teu coração. Sabe por que às vezes você não prospera? Porque às vezes Deus te dá um desafio, e Deus está esperando uma resposta desse desafio. Aí você fala assim, não aguento mais. Meu Deus, não aguento mais. Quantos pastores que eu conheço, Deus deu para eles 100 pessoas. Como Deus ama pressão, Deus coloca uma pressão, e ele com 100 ele já não aguenta mais. Alguns ultrapassam a casa do 100, Deus coloca 300, 400. Mas como Deus é um Deus de pressão, Deus coloca uma pressão. E alguns pastores falam assim, eu não aguento mais. Não aguento mais cuidar de vida. Não aguento mais, para mim já está bom. É tanto problema, tanta luta. E sabe o que você fala para Deus? Aqui é meu limite. Nós estabelecemos o nosso limite para Deus. Deus coloca uma pressão e você estabelece o limite. Já viu o seu emprego, uma bênção na tua vida? Você fala, não aguento esse emprego. Só problema, só luta nesse emprego. Deus falou, não posso confiar mais nada nele. Aqui é o limite dele, para. Porque Deus não coloca nenhuma provação na qual você não possa suportar. Agora, quando você entende que não é um problema, é um desafio. Vem um desafio, você vença. Obrigado, Deus, coloca mais. Aí Deus coloca mais uma pressãozinha. Vem outro, Deus, Senhor, eu estou aqui, é um desafio, venci. Me ajuda, Espírito Santo. Deus coloca mais. E Deus vai acrescentando bênção sobre a tua vida. Se for um ministério, Deus vai dando mais alma, vai dando mais vida, porque Deus pode confiar em você. Então nesta noite, querido, não fraqueja diante das pressões do nosso Deus. Vem pressão sobre a tua vida, vem um desafio, eu vou superar em nome de Jesus. Davi não chamou Golias de gigante. Quem chamou Golias de gigante é quem tinha medo, eram os irmãos, era quem estava ali do lado. Davi olhou para aquele gigante e falou assim, filisteu incircunciso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem fala, querido, que o seu problema é grande, são as circunstâncias que estão do teu lado. Mas se você entender que o seu problema é um desafio, você fala assim, eu já venci esse desafio. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. A imaturidade gera em nós dependência de pessoas. Ao contrário, a maturidade nos liberta. A maturidade nos liberta e nos conecta com o Pai. Enquanto a pastora estava aqui lendo aquela carta da irmã Rosinha, eu me lembrava, e ele estava ali. Primeira vez que ela ficou internada, eu não pude estar lá, porque eu tenho um trabalho e não consegui ir. Mas eu sei que muitas pessoas foram, inclusive a minha sogra. E quando ela saiu do hospital, eu vim, abracei ela, falei, irmã Rosinha, me perdoa, eu não consegui ir lá. Ela, não, pastor, fica tranquilo, eu sei que o senhor tem muita, o senhor trabalha, que o senhor tem muita tarefa, mas fica tranquilo. Jesus estava comigo, o Espírito Santo estava comigo, pastor, só isso que importa. Sabe o que ela está falando? Eu não estou preocupado com o senhor, porque eu sou madura, pastor. Claro que a sua função, eu entendi, ela não me desprezou não. E a gente também é madura, a gente entende isso.
Mas ela quis dizer o seguinte: eu estou conectada com o Pai. É isso que importa. E quando a gente estava voltando de viagem hoje, nós viajamos no final de semana, eu falei: louvado seja Deus, porque ela não sofreu. Louvado seja Deus, porque Deus a recolheu de uma forma tão linda e não permitiu que a fé dela fosse abalada. Porque ela falava: pastor, eu vou sair dessa. Talvez como Moisés falava: eu vou entrar na terra prometida. Mas Deus tinha uma terra melhor para Moisés, da mesma forma que Deus tem um lugar melhor para a irmã Rose, e Deus tem um lugar melhor para a tua vida. Mas a tua maturidade vai dizer como você se comporta diante das adversidades. É a tua maturidade. Por isso eu entendo que nós temos estágios de maturidade. Ninguém nasce maduro. E nós, pastores, quando conversamos, nós entendemos isso. E é por isso que nós temos longanimidade, que nós temos paciência com alguns, porque o primeiro estágio é o estágio da criança. Muitos chegam dentro da igreja, mas quando eles chegam na igreja, eles ainda são crianças, naturalmente falando, eles são crianças. E a criança, ela escuta qualquer um. Ela não consegue discernir quem ela tem que escutar. Qualquer um para ela escuta. A criança, ela é guiada pela alma. Ela é almática. Ela é guiada pelo sentimento, por aquilo que ela está sentindo na hora. Se ela está feliz, ela expressa felicidade. Se ela está triste, ela vem para dentro da igreja e expressa tristeza. Como ela é criança, ela não sabe de onde que está vindo. Ela acaba contaminando quem está do lado dela, porque às vezes ela está com um problema de pecado, não consegue se libertar de um pecado, mas ela não vai falar isso para a pessoa que está do lado. O irmão chega na igreja: ô varão, varoa, como é que você está? Ah, não estou bem não. A gente que é espiritual, a gente sabe que ele está no estágio de criança. E se tem alguma coisa que faz, ou nos faz nos sentir mal, é pecado. Se tem alguma coisa que nos afasta da presença de Deus, é pecado. E não importa se é um pecadinho, pecadão, é pecado. Mas como ele ainda é criança, está no estágio da criança, ele tende a se colocar como vítima diante dos problemas. E a igreja também tem muito dentro da igreja, quem é imaturo ainda, é criança. E nós, como sendo imaturos, nós tendencionamos a sempre ir para o lado da pessoa que se coloca como vítima. Porque nós não temos discernimento para discernir as coisas espirituais espiritualmente. Isso é um estágio. Então a pessoa que está nesse estágio de criança, ela é guiada por boatos, por fofocas, ela se distrai com pecados, ela é guiada por homens. Você já viu? Estou triste porque fulano não falou comigo, estou triste porque o pastor não me visitou, estou triste porque o meu líder não liga para mim, estou triste porque eu trabalhava no ministério, agora eu tive que sair, ninguém mais liga para mim. É o estágio da pessoa que ainda ela é criança. Ela esquece que a santidade é um processo gradativo e individual. Às vezes ela se choca com a vida do outro. Vou sair da igreja, por quê? Porque eu vi o líder tal caindo, eu vi o pastor. Quantas pessoas chegam aqui machucadas? Porque saiu da igreja? Porque o meu pastor fez isso, o pastor, a pastora fez isso. Há um tempo desse atrás apareceu aqui na igreja, não ficou comigo, um jovem que saiu da igreja, sabe por quê? Porque a esposa do pastor colocou silicone. Por que, pastor? A pastora colocou silicone? Já se viu isso? Isso é coisa da carne. Então a pessoa que ela é criança, ela não consegue focar em Cristo, ela foca em pessoas. E Satanás, sabendo disso, ela é uma presa fácil para ela cair, porque Satanás sabe como atingi-la. Mas existe também um segundo estágio, que eu acredito que a maioria dos senhores aqui estão. É o estágio quando você é adulto. E esse estágio de adulto não tem a ver com a idade cronológica, e tem tudo a ver com as atitudes que tomamos no dia a dia.
Quando eu estou falando que a pessoa é adulta, não quer dizer que ela é pequena. Eu conheço meninas com 13 anos, com 12, com 10, que têm atitudes de adulto. Eu falei isso na liderança. Esse mês, fui chamado por uma menina de 12 ou 13 anos e falou: pastor, quero conversar com o pastor e com a pastora na minha casa. Eu falei: mas o que é? Eu acho que ela vai sair da igreja. Até falei com a pastora. Chegou lá, a família me recebeu, e a menina de 13 anos falou: pastor, eu preciso conversar com vocês dois. Esse pai falou: pastor, é com ela quer conversar com o senhor. Fiquei apavorado, nunca tinha passado por uma situação dessa. E essa adolescente falou assim: pastor, eu sei que a igreja tem coisas erradas, porque eu estou lá, eu vejo, eu não sou líder, mas eu falo com meu papai e com a minha mamãe. Não é porque tem as coisas erradas que eu vou sair da igreja. Por que a gente não chega e conversa com o pastor? Que às vezes eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Como eu sou militar e não posso chorar, eu falei: ó, Preta, conversa com ela que eu vou sair. Saí, fui lá conversar, ministrar os pais, né? Deixei minha esposa lá. Mas saí encantado com uma atitude de uma adolescente adulta. Porque eu conheço irmão de 60, 70 anos que empurra o problema com a barriga. Sabe que tem problema, mas são crianças e não tem condições de falar: pastor, eu preciso falar com o senhor. Se o senhor não vir na minha casa, eu vou na sua. Eu sei que o senhor dorme, eu sei que o senhor tem em casa, eu sei onde o senhor mora, tem o endereço do senhor, eu vou lá te encontrar. Mas eu não posso ficar convivendo com esse problema, porque eu sou adulto, eu vou sentar com o senhor. E você vai criar um momento. A pessoa que ela é adulta e serva do Senhor, ela vai viver uma vida, querido, que não vai ter mentira, não vai ter ciúme, não vai ter inveja, não vai ter orgulho, porque isso é coisa de criança. E aí eu trago para dentro do casamento, porque tudo eu rodo, vou para dentro da família. Uma pessoa madura, não pode ficar com ciúme do seu cônjuge, porque isso é coisa de criança. Eu estou com ciúme porque você olhou pro... Chama ele, senta, fala com ele: olha só, você fez um projeto comigo, até que a morte separe. Se ele é membro aqui da igreja, a próxima vez que você olhar para uma pessoa e eu perceber que você está me traindo no olhar, nós dois vamos para o gabinete para conversar com o pastor. Ou você se converte, cresce e vira adulto, porque eu não vou me tornar criança e vou entrar no seu joguinho, não. Uma pessoa que ela é adulta, ela não pode ter inveja. E sabe quem que às vezes é responsável pela maioria das invejas? É o sacerdote. Quantas pessoas, você sabe que eu vou falar aqui, você fala: pastor, já vivi isso, eu já vi isso. A inveja dá em homem também, mas primeiro eu vou bater nas mulheres. O sacerdote vai com a esposa na casa do parente, na casa da melhor amiga, e chega lá, ver alguma coisa, um sofá, uma cortina, algo bonito, e chega em casa, a esposa fala assim: eu quero um igual. Se você é sacerdote, não cabe mais isso na sua casa. Você fala: não, criancice não, tu é adulta. Por que você está querendo comprar isso? Porque você viu? Negativo. Nós somos adultos. Esse tempo de criança já passou. A esposa é a mesma coisa. Quando vê o seu marido: porque o vizinho trocou de carro, porque o cunhado trocou de carro, porque o irmão trocou de carro, e vê o varão assim: vamos trocar de carro. Você fala: isso é inveja. Para com isso em nome de Jesus. Nosso carro está bom, vamos guardar dinheiro para educar os nossos filhos, para quando eles crescerem não depender da gente, eles poderem andar com as suas próprias pernas. Minha filha, 16 anos,
Por que você fala isso, pastor? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Minha filha tem 16 anos, passou no concurso público, mês que vem já recebe o salário dela. Como vai vir atrasado, 2.000 e poucos reais, com 16 anos. Já está contando para a Previdência. Então você precisa... Pastor, como é que o senhor conseguiu isso? Dedicação, abrindo mão de trocar de carro, abrindo mão da pastora fazer cabelo toda semana. Comprei uma chapinha para ela profissional. Ela passa lá, estica o negócio, mistério. Vai ter que apertar de algum lugar. Eu já falei para ela, não existe mágica com dinheiro. Dinheiro tu ganhou, ou guarda ou gasta. Gastou, não vai ter. Então a criação dos filhos é responsabilidade dos dois. Os dois vão ter que sacrificar. Só que quando você é sacerdote, é o seu, rapaz. A responsabilidade maior é sua, é você que libera. Eu já vi irmãs negociando. Eu só fico com você à noite juntinho se você comprar o vestido. Não aceite isso. Isso é criancice. Para você se negar um ao outro, só com o consentimento do outro, e por um período estabelecido, para que Satanás não entre no teu casamento, ou na tua vida e destrua. Então para você se apartar do seu cônjuge, só com consentimento. Irmãs, o varão começou a querer não te procurar, uma semana, 2, conversa com ele. Se não resolver, traz para o pastor, traz a pastora, porque isso é pecado. Eu já preguei sobre isso. Isso é repúdio. Alguns casais às vezes traem porque o problema começa dentro de casa. Ah não, meu esposo é pastor. Ele é pastor, mas você tem que cuidar dele. Tem que dar carinho, você tem que amá-lo. Porque um leão alimentado, ele não vai procurar fora. Até quem está no leão do circo, deixa ele sem comida para você ver. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é tempo de amadurecer, querido. Essa igreja é uma igreja de restauração de casamento. Deus traz as pessoas aqui, é restaurado. Mas porque às vezes a gente fica só na oração e não rasga o verbo, Satanás entra e começa a destruir casamento. O casamento ele tem que ser no corpo, na alma e no espírito. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque é só no corpo, só na atração física. Não tem alma, não tem sentimento. Ninguém se preocupa com o sentimento do outro. É no corpo, é atração física, é um servindo o outro, sim. É na alma, é sentimentos. Saber o que ela está sentindo, saber o que ele está sentindo, se compadecer, sim. E o mesmo Espírito servindo o mesmo Deus, com o mesmo propósito, com a mesma maturidade, crescendo junto. Deus não chamou irmãs para ser coluna da casa. Deus não chamou mulher para ser a coluna espiritual. Deus não criou o homem para ser um banana espiritual. Deus criou o homem para ser um sacerdote, para lutar para sua família, para assumir o cajado dentro da tua casa e pastorear a casa. Esse negócio de irmãs do círculo de oração, não. É os irmãos para guerrear. É os irmãos para ser a coluna da casa. Por muito tempo a igreja aceitou isso. Por muito tempo a igreja aceitou, não deixa essas irmãs estão fazendo. Eu vou falar algo aqui, não quer dizer tempo. Tempo de oração não é porque ela ora de manhã, que ela não trabalha, que ela é mais espiritual do que você. Eu estou falando de autoridade espiritual. Tu pode orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas você tem que ter autoridade espiritual na sua casa, meu filho. Tempo nunca quis dizer de autoridade. Se você trabalha, há um tempo estou me lembrando aqui, eu estava ministrando um casal.
Um casal com problemas sérios financeiros. E o sacerdote chegou para mim: pastor, não aguento mais, ela gasta tudo. Eu falei: cara, mas tu é o sacerdote, rapaz. Corta. Não, pastor, se eu cortar, arruma uma briga lá em casa. Eu falei: que arrume a briga. Chamei a irmã para conversar no gabinete, os dois. Quando a irmã entrou no gabinete, falou: pastor, foi de Deus, eu tenho uma palavra para o senhor. Deus me deu um sonho, uma revelação. Falei: fala. Deus manda dizer para o senhor buscar mais, para o senhor orar mais. Ezequiel tal, está isso, Jeremias está isso, tal. Ela acabou de falar: agora eu tenho uma palavra para você. Você é insubmissa. O teu marido tem chorado, tem clamado. Ah, pastor, eu cansei de ficar orando por ele. Ele não ministra os filhos, ele não ora em casa, só eu que faço tudo. Falei: mas seja submissa a ele. Deus não te chamou para ser sacerdote da casa. Mas o sacerdote, quando era banana, o que ele faz? Ele se esconde. É muito mais fácil ele deixar a mulher fazendo. Não tem problema ela fazer, mas ela tem que saber o local dela. Deus chama a família, chama casal. E por que às vezes as mulheres despontam? Porque o marido não tem um coração de pedra, coração duro. Deus está falando: estou eu te chamando para uma obra, e o cara não consegue romper as coisas naturais e se entregar no espiritual. E Deus faz na vida da mulher, e o cara fica como banana espiritual. Mas Deus chamou você, querido, para ser cabeça. A minha esposa, filha de pastor, aos 13 anos de idade, ela recebeu não sei quantas profecias, que ela ia casar com o homem do altar. Quando nós conhecemos, eu queria ser tudo, menos nem que imaginei de ser pastor. E aí quando a gente estava noivo, que a gente ia casar, ela falou: só tem uma dúvida que eu tenho. Eu falei: qual dúvida? Pode falar, Petra? Pode. Você amava. Eu te amo tanto. Você é meu príncipe. Falou algumas coisas que eu não vou poder falar, né? Mas ela falou assim: mas Deus falou comigo que o meu esposo seria um pastor. Eu falei: então isso nunca vai acontecer, porque eu nunca serei um pastor. Isso eu nunca vou ser. Mas o dia que Deus me chamou, eu falei: opa. Ela até brinca comigo: teu chamado é por minha causa. Deus já tinha prometido e Deus fez você pastor. Mas quando Deus me chamou, a minha esposa foi criada dentro da casa, dentro de igreja. A igreja era dentro da casa dela. Ela respirava igreja, o quarto dela era o local da escola bíblica. Da casa dela saiu duas grandes igrejas no Rio de Janeiro. E é claro que ela tinha habilidades, vivências muito maiores do que a minha. Mas Deus me chamou, eu sou sacerdote, filho. A responsabilidade está comigo. O que eu tive que fazer? Buscar. Eu tive que buscar. Falei: eu não vou deixar ela ficar na frente, igual eu vejo muitos ministérios, aonde todo mundo olha assim: a unção está com a pastora. O pastor, Deus pode dar habilidades para ela melhor do que para mim, do que deu para mim, mas a unção tem que estar com o sacerdote. A sua esposa pode ter uma oração, uma oratória melhor do que a sua, canta mais do que a sua, mas se Deus deu ela para você, a unção está sobre a tua vida, sacerdote. Pastor, mas eu não sinto. Então vai buscar, vai clamar, porque Deus vai te dar autoridade sobre a tua vida. Você só desfruta daquilo que você acredita. Agora, se você não acreditar, tu vai deixar de ser, em vez de cabeça, vai ser cauda. É tempo da igreja amadurecer. Mas Deus quer que você seja paz espirituais, porque vai ser nessa fase que você vai dar destino para as pessoas. Você, igreja, aonde você estiver, pessoas vão a você não precisa trazer o pastor,
Se você entender que você está numa fase de pai, você vai dar destino para essa pessoa. Mas a pessoa que está nessa fase, ela sai do mundinho dela e ela começa a viver o sobrenatural de Deus. Ela começa a se preocupar mais com o próximo do que com ela mesma. A pessoa que chegou nessa nível de pai, ela deixa de ser cliente. Ela deixa de ser cliente. Pastor, o que é ser cliente? Cliente, existe um slogan que diz assim: o cliente sempre tem a razão. Às vezes a pessoa ela é adulta, mas ela é uma pessoa adulta, ela é madura, mas ela ainda vem na igreja como cliente. Ela não entendeu que Deus não chamou ela para ser cliente, mas para ser embaixador ou embaixadora. O cliente, ela acha que sempre ela tem razão. Então ela chega na igreja, não é do jeito dela, não fico aqui, vou para outra igreja. Não é do jeito que ela quer, ela não gostei dessa igreja. Você não veio para a igreja para gostar. Você precisa entender que você é um embaixador, e o embaixador ele representa uma pessoa, representa o reino. Deus te trouxe neste lugar para te nutrir, para te fazer maduro, para que quando você estiver lá fora, você possa entender que você não vem na igreja para receber, mas tu vem na igreja para doar, tu vem na igreja para representar alguém, e aqui o lugar é o teu quartel, onde você está recebendo as instruções, e essas instruções serão úteis no dia da semana, quando você não estiver mais igreja reunida. Mas se você não for maduro, você não entende isso. E eu quero compartilhar com você que se encontra em Romanos. Agora eu começo a pregar. Romanos capítulo 12, verso 2. Isso era só a introdução. Só para você entender o que é maturidade. Romanos capítulo 12, verso 2. Para ganhar o tempo, quanto você acha? Diz assim a palavra de Deus: não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filhos maduros, não se conforma com este século. Ou seja, eles não se moldam aos padrões do mundo. Ele não entende que um filho, quando ele é maduro, que aquilo que politicamente é correto para você. O filho maduro, ele abre mão daquilo que é permitido, porque ele entende que ele é embaixador e que ele carrega no ombro a glória de Deus. O filho maduro, ele não está preocupado: pastor, isso é proibido? Se tem uma coisa que eu fico triste quando a pessoa chega para mim: pastor, isso é proibido? Eu não estou aqui para ditar o que é proibido para você, mas eu estou aqui para falar o seguinte: você vai ter que renunciar àquilo que é permitido, para que você possa viver a glória de Deus. Aquilo que é permitido para você, pelos padrões do mundo, aquilo que é politicamente correto, você vai ter que abrir mão, porque você é maduro. É muito além do não pode, não pode. Filhos maduros têm princípios arraigados na mente e no coração. Você, querido, não vai transformar ninguém se primeiro a sua mente não for transformada em Cristo. Tem gente que se preocupado: pastor, eu preciso ganhar minha mãe, eu preciso ganhar meu chefe, eu preciso ganhar meu vizinho. E às vezes você mesmo não transformou a sua mente. Enquanto a sua mente, o seu coração não for transformado, você não vai transformar ninguém. Isso fala de fé. Como, querido, você tem tratado a sua mente sobre assuntos relativos ao aborto, homossexualismo, divórcio, vícios, bebidas? Como que você tem tratado na sua mente traição? E eu não estou falando no traição no Antigo Testamento, que era pegar no ato do adultério, não. Estou falando traição pelo WhatsApp. Como que você tem tratado isso? Como você trata quando você vê um amigo que é casado se relacionando com outra pessoa pelo WhatsApp? Brincando. Existe uma geração que gosta de ser aplaudido. Eu conheço pessoas que elas não vão trair seu esposo nem a sua esposa,
mas ela gosta de sentir ou de se sentir a última bolacha do pacote de biscoito. Isso é pecado, querido. Os teus olhos têm que ser para sua esposa. Os teus olhos têm que ser para o seu esposo. Os teus olhos têm que ser santo. Os teus dedos têm que ser santo. A tua mente tem que ser santa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser transformada. E o apóstolo Paulo está falando assim nesse tempo: você precisa abrir mão daquilo que é permitido. Tem problema você ter um WhatsApp, ter um Facebook, ter um Instagram? Não. Mas se isso tem corrompido os seus princípios, abra mão disso. Um casal, há muito tempo atrás, chegou na igreja. Esse casal tinha quase na casa dos 70. Chegou: pastor, estou tendo problema. Eu falei: o que que houve? Ah, pastor, o computador, comecei a entrar no Orkut. É do teu tempo, você sabe o que eu estou falando. Eu comecei a entrar no Orkut, e lá no Orkut eu encontrei uma antiga namorada. E a minha esposa está com ciúme. Falei: pega esse notebook, quebra, suma com esse negócio. Sabe o que uma pessoa madura faz? Pegou aquele negócio, deu fim, e o casamento foi restaurado, a confiança foi restaurada. Deus está falando com pessoas aqui, ó. Pessoas que têm traído o seu cônjuge pelo WhatsApp, pelo Facebook. E Deus está falando: isso é pecado, arrependa-te hoje. Oh, pastor, mas eu não fiz nada. Mas só de você estar iludindo uma pessoa, isso já é pecado. E os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, querido. Melhor fosse que, se você vai lá e trai e seja exposto, talvez haja arrependimento, porque ficar brincando com as coisas de Deus não dá. Você precisa declarar, querido, todos os dias, que você tem a melhor família da terra. Você precisa declarar que você tem o melhor trabalho da terra. Você precisa declarar que você está na melhor igreja de Taubaté. Pastor, por quê? Porque quando você declara isso, você começa a viver isso. Quando você declara: eu estou na melhor igreja, eu tenho o melhor esposo ou esposa, eu tenho a melhor família, eu tenho o melhor trabalho, você começa a desfrutar disso. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para você estar não é onde o seu sentimento está te levando. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, muitas vezes, não é aquilo que o seu sentimento está direcionando. Porque Cristo estava na cruz, sendo crucificado, pagando um alto preço, mas era a vontade de Deus que Ele estivesse naquele lugar. Pastor, meu casamento está mal, estou pagando preço. Mas se é o lugar onde Deus colocou, você está no melhor lugar. Não saia dali, porque nós queremos estar onde nos dá felicidade. Quem diz que Deus está onde tem felicidade? A maioria das vezes Ele se manifesta no sacrifício, se manifesta na dor, se manifesta no desafio, no problema. É ali que Ele está. Quem dá as coisas fáceis é Satanás. Agora, felicidade você constrói, querido, com sementes, com atitudes. Se ao longo da sua vida você tem plantado coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você não tem plantado coisas boas, infelizmente, a Bíblia não me autoriza a dizer que você vai colher coisa boa.
E se eu fosse apertar para te tornar maduro, como foi o teu namoro? Quantas pessoas se relacionou? Como foi o teu casamento? Quantos casamentos você está? Semente, querido. Hoje o que você está vivendo é uma colheita. Mas eu tenho uma palavra encorajadora para você nesta noite. Se você se arrepender, mudar os teus caminhos, começar a plantar sementes boas, eu profetizo que essas sementes vão germinar, e em breve você vai estar começando a colher coisas boas. E o adubo para que a tua semente cresça é que você tenha arrependimento. Arrepende das obras mais, arrepende daquilo que você fez, e começa a semear no reino, começa a semear no teu casamento, começa a semear no teu emprego, coisas boas. E lá na frente você vai começar a colher e a desfrutar dessas coisas. Filhos maduros, entende que a vontade de Deus também tem etapas. Muitos de nós acreditam que a vontade de Deus é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. É uma vontade só. Não, são 3 vontades de Deus. Deus tem para a tua vida uma vontade boa. E quando a vontade de Deus ela é boa, é quando você está fazendo aquilo que Ele mandou. Quer viver a boa vontade de Deus? Faça aquilo que Ele te mandou. E você vai começar a viver a boa vontade de Deus. Mas a boa vontade de Deus, ela não termina na boa. A vontade de Deus, ela tem agradável. E a vontade agradável de Deus é quando você consegue unir o útil com o agradável. É quando você começa a viver o melhor de Deus. Já viu quando o emprego você está te fazendo prosperar? Você está vivendo aquele love na sua família? Ministerialmente você está fluindo? Você começou a viver a vontade agradável de Deus. Isso não é pecado, querido. Você já passou pela boa vontade de Deus. E você viver a vontade agradável de Deus não é pecado. Tem gente que acha, não, está em pecado, não. Se você está vivendo o melhor de Deus, você está vivendo a vontade agradável de Deus. Desfrute disso o máximo que você puder. Se alegre. Porque você saiu da boa vontade e entrou na vontade agradável. Mas ela não termina aí. Porque tem a vontade perfeita de Deus. E quando você vive a perfeita vontade de Deus, você começa a gastar o seu tempo com o próximo. Você começa a abençoar vidas. Tudo aquilo que Ele te deu quando você estava na agradável, você não tem mais prazer, porque agora o seu prazer é servir o outro. E aí você começa a viver. Oh, glória. Você começa a viver uma nova etapa, a vontade perfeita de Deus. A boa vontade de Deus nos ensina a ter paciência. A agradável vontade de Deus nos faz passar por tempo de refrigério. Porém, a vontade perfeita de Deus sempre vai visar o benefício a outra pessoa. Pessoas imaturas trocam o que é precioso por aquilo que é momentâneo. Filhos imaturos não conseguem dar valor àquilo que tem. Sua família, seu emprego, sua igreja. E eu louvo a Deus, querido, por essa geração que Deus tem levantado aqui na IBG. E eu falei para os organizadores, para os irmãos que têm administrado a igreja, financeiramente, eu falei, nós vamos fazer tudo para as nossas crianças. Nós vamos terminar toda a igreja. Se você ainda não foi ver a igreja da criança, você vai ver. Das crianças, cada dia está mais bonito. Todos os nossos recursos nós vamos fazer com eles. Eu quero o melhor para eles. Por quê, pastor? Porque eles estão dando fruto. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Eu amo criança, sempre invisto em criança. Mas eu não sabia que o Espírito Santo ia usar as crianças para desfazer as setas que o diabo tem lançado nas mentes dos pais. Quantas crianças
tem sido canal de Deus para falar com o papai: daqui eu não saio, papai, eu amo a minha igreja. Quantos pais têm falado assim: ó, filho, eu vou sair da igreja, eu não me adapto mais, filho, nós vamos arrumar outra igreja, filho. Não, pai, da minha igreja eu não saio, eu amo a minha igreja, papai. E eu estou vendo aquelas crianças sendo gerado nele um amor genuíno pela noiva, e à medida que eles vão amando a noiva, o noivo se alegra com eles. Então o seu pastor é inteligente, eu vou investir tudo neles, tudo para eles, porque eles estão sendo maduros. Eles têm falado: mamãe, não mamãe, a igreja, minha igreja não. E aí você tem um problema. Se você for rebelde, querido, e sair daqui, eu te desafio a arrumar uma igreja onde eles vão ser tratados do jeito que o ministério infantil trata os seus filhos. Eu duvido eles trocarem a IBG Kids dele para uma salinha no fundo de um galpão, para dar uma liçãozinha para eles, para entreter eles. Eles estão recebendo, querido, nós vamos passar uns vídeos do que eles estão recebendo naquele lugar ali. Filhos com 2 anos, menos de 3 anos, eles já têm a identidade dele: eu tenho a minha igreja. Coisa que muitos de vocês que são crentes, que não são verdadeiramente embaixadores, que vêm para a igreja e falam: eu tenho razão. Os seus filhos estão sendo embaixadores, eles estão sendo filhos. Falam: eu tenho uma igreja. Em nome de Jesus, deixa eu falar algo para você: você tem uma igreja, você tem uma família, querido. A IBG é tua, a IBG não é de pastores, a IBG é tua. Entenda que você é filho e desfrute daquilo que é teu. Pastor, mas eu tenho um problema. Seja maduro, resolva o problema, mas não abra mão daquilo que Deus te deu. Deus te deu a melhor igreja para você congregar, Deus te deu a melhor família. Aprenda a resolver problemas, mas não abra mão daquilo que Deus deu para vocês. É tempo de amadurecimento, é tempo de crescimento. Filhos maduros são humildes. E o que é humildade para você? Eu aprendi que humildade é a capacidade que a pessoa tem de receber um feedback e não se entristecer com a outra. Exemplo: se o teu esposo ele é humilde, quando você chegar para ele e falar assim: olha só, eu não gostei da sua atitude aquele dia, sabe o que ele vai falar? Amém, eu vou mudar. Se a tua esposa for humilde, quando você falar assim: lembra aquele dia que você falou isso, eu não gostei, ela fala assim: amém, então eu vou mudar. Isso é humildade. A capacidade de receber um feedback de alguém que está do teu lado e não se revoltar contra ele, entender que ele quer o teu bem, se humilhar e mudar as atitudes. Às vezes nós não entendemos o que é humildade. Essa semana eu recebi também, eu e a pastora, um feedback de uma irmã aqui da igreja, e ela nos deu algumas direções. Era um conflito que ela tinha, e eu fui testado se eu sou humilde. Falei: amém, querida, eu vou rever isso. Eu preciso rever, porque eu sou humilde, eu ouço a pessoa, e eu tenho que ter capacidade, se aquilo realmente está fazendo a pessoa, eu tenho que mudar. Isso é humildade. A pessoa madura, ela sabe separar o pessoal do funcional. E aí está o grande problema na maioria dos casais, do casamento. Você precisa ser maduro, entender que você tem o seu eu pessoal e o seu eu funcional. Se a sua esposa está chegando para você: olha só, eu preciso falar contigo, estou triste, você não tem cuidado dos seus filhos, você não tem provido o alimento, você tem negligenciado tempo comigo. Se o marido chega para a esposa: olha só, estou triste contigo, você não sai da academia, mesmo assim não emagrece, você não sai do salão, você não tem me dado tempo. Estou criando situações.
Acho que Deus está falando com alguém aí. Você precisa ser maduro ou madura para entender que o seu cônjuge, ele não está falando no seu eu pessoal, ele está falando no seu eu funcional. Ele está falando que as suas funções não estão legais. Mas aí o que você faz? Você leva para o eu pessoal, então você não me ama. Quem disse que ele falou que não te ama? Ele está falando que o que você está fazendo como função não está agradando. O pastor, trazer para o meu lado, eu chamo o líder e falo assim: olha só, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. O líder imaturo sai assim: o pastor não me ama. Viu o jeito que ele me tratou? Ele falou que eu tenho que mudar isso, aquilo. Calma, cara, eu estou falando no seu funcional, não tem nada a ver com o pessoal. O eu pessoal, eu te amo, rapaz, mas eu estou tratando no lado funcional, é função. Muitos relacionamentos são quebrados porque nós não somos maduros para separar o que é funcional e o que é pessoal. Se eu chegar para você e falar assim: rapaz, eu não gosto de você, você é um pecador, você é isso, eu te peguei, e aí eu estou indo no pessoal. Mas a maioria, 80% das relações, igreja, trabalho, família, as pessoas estão falando no funcional. Quantos patrões chamam o funcionário e falam assim: olha, cara, você precisa chegar mais cedo, cara, você está chegando atrasado todo dia, 5 minutos, você sai antes do almoço. Aí o cara fala: esse cara não gosta de mim, ele me persegue. Não, rapaz, ele gosta de você, ele está falando no funcional. Você que precisa amadurecer e entender o seguinte: puxa, eu preciso mudar minhas atitudes. Porque as pessoas que têm boas atitudes geralmente são pessoas que são fáceis de se amar. Então a gente precisa entender isso. E nesta noite, querido, eu quero convidar você que deseja se tornar um filho maduro, não só com a igreja, mas com a sua família, com a sua casa, no seu emprego. Você que entendeu essa mensagem, ela caiu no teu espírito, desceu o teu coração e vai gerar na tua mente uma transformação. Eu quero declarar, querido, que nesta noite você está apto a viver os 3 estágios da vontade de Deus: a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você entender isso, querido, você vai começar a desfrutar das vontades de Deus, porque a vontade dele para você é a melhor. Mas às vezes, pela tua imaturidade, Deus não tem confiado coisas a você. O judeu, ele tem um cerimonial que se chama Bar Mitzvah, que é um cerimonial quando o filho, o homem, quando ele passa a idade de 12 para 13 anos. É esse cerimonial que tira ele da situação de tecnon, filho imaturo, e leva ele para ruiós, filho maduro. Até os 12 anos, aquele filho ele é cuidado pela mãe. Quando a casa tem muito poder aquisitivo, geralmente o judeu ele tem um mordomo, uma pessoa que cuida da casa, e aquele mordomo ali, ele é responsável pelos filhos, ele que cuida dos filhos, cuida da administração da casa. Mas o momento que acontece o Bar Mitzvah, que aquela criança atinge o 13º ano, ele deixa de ser criança e passa a ser um adulto. Naquele momento, o mordomo passa agora a respeitá-lo. Na ausência do pai, é ele, o primogênito, que dá a direção para casa. E é um cerimonial nisso. E nesta noite, espiritualmente falando, o Espírito Santo quer fazer um cerimonial. Ele quer pegar pessoas que chegaram aqui, que a vida toda estão dentro da igreja, mas são tecnon, filhos imaturos. E nesta noite ele quer te transportar para ruiós, filhos maduros. Porque ele quer te confiar coisas tremendas na tua vida, mas ele nunca vai te dar nada enquanto ele não souber que você cresceu. Enquanto você é pequeno, você responde a outros, mas quando você cresce e amadurece, Deus começa a confiar coisas na tua vida. Eu quero que você coloque de pé, o ministério de louvor pode vir para cá. E eu quero, em nome de Jesus, que nesta noite orar pela tua vida.